Gêmeos milionários se recusavam a comer, mas a nova cozinheira fez o impossível. E o pai chora. Roberto Santana observava com desespero seus filhos gêmeos rejeitarem mais um prato preparado pela 11ª cozinheira contratada naquele mês. Os meninos de 8 anos haviam parado de comer há 3 semanas, sobrevivendo apenas de água e sucos, desde que descobriram uma verdade devastadora sobre a mãe que os deixou sem chão. Foi quando a nova cozinheira, uma mulher jovem chamada Letícia, testemunhou a cena dos pratos sendo jogados no chão e, ao invés de se intimidar como as outras, ajoelhou-se diante dos meninos com uma calma que surpreendeu até mesmo Roberto. Gabriel, Lucas, vocês sabem que jogar comida não resolve nada, disse ela suavemente. Os gêmeos a olharam com desconfiança. Gabriel, o mais velho por alguns minutos, cruzou os braços. A gente não quer comer. Pode ir embora que nem as outras. Roberto suspirou pesadamente. Desde que sua esposa Marina havia partido há 2 anos, nada mais era como antes. Mas o que aconteceu 3 semanas atrás havia transformado aquela casa em um verdadeiro pesadelo. Os meninos descobriram cartas antigas da mãe escondidas no sótão, cartas que revelavam pensamentos que nenhuma criança deveria conhecer. Seu pai me contratou para cozinhar e é isso que vou fazer, respondeu Letícia, levantando-se e começando a recolher a comida espalhada. Mas não vou obrigar vocês a comerem se não quiserem. Roberto se aproximou visivelmente cansado. Tinha apenas 42 anos, mas parecia ter envelhecido uma década nas últimas semanas. Letícia, eu avisei que eles estão difíceis. Entendo se quiser desistir como as outras. Não pretendo desistir tão fácil assim, ela respondeu, olhando diretamente para os meninos. Mas também não vou ficar correndo atrás de vocês com a comida na mão. Gabriel e Lucas trocaram olhares. Aquela mulher era diferente das outras cozinheiras que haviam passado por ali. Não parecia nervosa, nem estava tentando agradá-los com promessas de doces ou brinquedos. Onde você aprendeu a cozinhar? Perguntou Lucas, quebrando o silêncio. Com minha mãe, quando eu era da idade de vocês, Letícia respondeu enquanto organizava os utensílios. E depois numa escola técnica em Belo Horizonte. Roberto prestou atenção na conversa. Era a primeira vez em semanas que os meninos demonstravam curiosidade por alguma coisa. Você tem filhos? Gabriel quis saber. A pergunta fez Letícia parar o que estava fazendo por um momento. Seus olhos demonstraram uma tristeza profunda antes dela retomar a compostura. Tive uma filha. Ela se chamava Sofia. Onde ela está? Lucas insistiu. Partiu há 3 anos. Letícia respondeu simplesmente. Os meninos ficaram em silêncio, compreendendo instintivamente que aquela mulher também carregava uma dor profunda. Roberto percebeu a mudança no ambiente e decidiu intervir. Meninos, vamos deixar a Letícia trabalhar. Ela acabou de chegar. Tudo bem, disse Gabriel, mas antes de sair acrescentou. Letícia, você sabia que nossa mãe não queria ter a gente? A pergunta caiu como uma bomba no ambiente. Roberto fechou os olhos, sentindo novamente o peso daquela descoberta terrível. Letícia parou completamente o que estava fazendo e se virou para o menino. Quem disse isso para você? Achamos cartas dela no sótão. Ela escreveu para a vovó dizendo que se arrependia de ter tido filhos, que se sentia presa. Lucas explicou com a voz embargada. Roberto sentiu seu coração se apertar mais uma vez. Aquelas cartas haviam destruído a imagem que os meninos tinham da mãe. Marina havia escrito aquilo durante uma fase muito difícil de depressão pós-parto, mas isso era algo que os gêmeos não conseguiam compreender. Às vezes as pessoas escrevem coisas quando estão muito tristes ou confusas, Letícia disse cuidadosamente. Isso não significa que seja verdade para sempre. Mas ela escreveu, Gabriel insistiu, com a letra dela. Letícia se agachou novamente na altura dos meninos. Vocês acham que por estarem tristes agora e não quererem comer, isso significa que nunca mais vão querer comer na vida? Os gêmeos refletiram sobre a pergunta. É diferente, Lucas murmurou. É? Letícia questionou gentilmente. Vocês estão recusando comida porque estão com o coração machucado.
Talvez sua mãe tenha escrito aquilo porque também estava com o coração machucado. Roberto observou a cena com atenção. Nenhuma das outras cozinheiras havia tentado abordar o assunto daquela forma. A maioria tentava distrair os meninos ou simplesmente ignorava o problema. "Posso ver as cartas?" Letícia perguntou. "Por quê?" Gabriel quis saber. "Porque já passei por momentos muito difíceis na minha vida também. Talvez eu consiga ajudar vocês a entenderem melhor." Roberto hesitou. Não tinha certeza se era uma boa ideia expor aqueles documentos dolorosos para uma funcionária que acabara de conhecer, mas ao mesmo tempo, nada do que havia tentado funcionara até então. "Pai, pode deixar ela ver?" Lucas pediu. "Depois conversamos sobre isso", Roberto respondeu. "Agora vamos deixar a Letícia se organizar." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Quando ficaram sozinhos na cozinha, Letícia começou a explorar os armários e a geladeira. A casa era luxuosa, com todos os equipamentos modernos que um chefe profissional poderia desejar. Mas ela notou que havia pouco movimento, como se a vida tivesse parado por ali. Conceição, a empregada da casa há mais de 15 anos, apareceu na cozinha carregando roupas para lavar. "Mais uma que não vai durar nem uma semana", comentou ela sem esconder o ceticismo. "Por que diz isso?" Letícia perguntou. "Menina, já passaram 10 cozinheiras por aqui desde que essa história começou. Os meninos não comem, o patrão não dorme e a casa virou um caos. Você parece gente boa, mas essa família está quebrada por dentro." Letícia continuou organizando seus utensílios enquanto ouvia. "Conceição, posso fazer uma pergunta? Como era a senhora Marina?" A empregada parou o que estava fazendo e olhou para Letícia com surpresa. Dona Marina era uma mulher boa, mas tinha seus problemas, especialmente depois que os meninos nasceram. Ficou muito triste por um tempo longo. Triste como? Chorava muito, não queria sair do quarto, às vezes passava dias sem falar com ninguém. O Dr. Roberto tentava ajudar, levava ela nos médicos, mas... Conceição suspirou. Foi uma época muito difícil para todos. Letícia absorveu as informações. Começava a entender melhor o contexto por trás daquelas cartas devastadoras. E depois ela melhorou? Ah, sim. Depois de uns 2 anos ela voltou a ser ela mesma, até mais carinhosa que antes, se é possível. Vivia grudada nos meninos, fazia questão de cozinhar para eles, de ajudar com a lição de casa. Foram anos muito felizes. Então por que os meninos só se lembram das cartas ruins? Conceição suspirou novamente. Porque dor machuca mais que alegria, menina. E criança não entende tempo. Para eles, se a mãe escreveu aquilo um dia, deve ser verdade para sempre. Naquele momento, Roberto apareceu na cozinha. Conceição, você pode nos dar licença? Preciso conversar com a Letícia. A empregada se retirou, mas não antes de lançar um olhar significativo para a nova cozinheira. Letícia, eu preciso ser honesto com você sobre a situação. Roberto começou, passando a mão pelos cabelos castanhos já grisalhos nas têmporas. Os meninos descobriram essas cartas há 3 semanas e desde então não conseguem comer nada sólido. Já levei eles em 3 médicos diferentes. Fisicamente não há nada errado, mas eles simplesmente rejeitam qualquer comida. E o senhor, como está lidando com isso? A pergunta pegou Roberto de surpresa. Ninguém havia se preocupado com o que ele estava sentindo. Eu estou tentando ser forte por eles, mas confesso que não sei mais o que fazer. Minha esposa sempre foi melhor com essas questões emocionais. Posso perguntar como ela partiu? Roberto hesitou antes de responder. Foi um acidente de carro há 2 anos. Ela estava voltando de uma reunião na escola dos meninos quando... Sua voz falhou. Nunca conseguimos conversar sobre isso direito. Eu achei que proteger os meninos da realidade dolorosa seria melhor. Letícia assentiu compreensivamente. E agora eles descobriram uma realidade ainda mais dolorosa por conta própria. Exatamente. E eu não faço ideia de como consertar isso. Naquele momento, Gabriel apareceu na porta da cozinha, segurando uma caixa pequena. Pai trouxe as cartas para a Letícia ver. Roberto ficou tenso,
mas Letícia se aproximou delicadamente. Tem certeza que quer que eu leia? O menino acenou que sim e entregou a caixa. Letícia abriu cuidadosamente e retirou 3 cartas amareladas pelo tempo. Leu em silêncio enquanto Gabriel aguardava ansiosamente. As cartas eram realmente dolorosas de ler. Marina havia escrito para a própria mãe expressando arrependimento profundo sobre a maternidade, sentindo-se sobrecarregada e presa. Dizia que amava Roberto, mas que não conseguia amar os filhos como uma mãe deveria. Gabriel, você achou essas cartas sozinho? Letícia perguntou. Eu e o Lucas estávamos procurando decorações de Natal no sótão e achamos uma caixa com um monte de coisas da mamãe. E vocês leram tudo que estava na caixa? Gabriel hesitou. A gente leu essas cartas e ficou muito bravo. Não quisemos ver mais nada. Letícia trocou um olhar significativo com Roberto. Gabriel, o que você acha de voltarmos ao sótão juntos para ver se tem mais alguma coisa importante naquela caixa? O menino pareceu relutante. Para quê? Já vimos o suficiente. Porque às vezes a história completa é diferente de apenas um pedaço dela, Letícia explicou. É como ler só a primeira página de um livro e achar que sabe como termina. Roberto interveio. Letícia, não acho que seja uma boa ideia mexer mais naquilo. Dr. Roberto, com todo respeito, fugir do problema não fez os meninos voltarem a comer, fez? A observação foi direta, mas gentil. Roberto reconheceu que ela tinha razão. Tá bom, Gabriel concordou finalmente. Mas só se o Lucas quiser também. Quando Lucas soube da proposta, mostrou-se igualmente hesitante, mas curioso. Os 4 subiram juntos ao sótão da mansão. Era um espaço amplo, bem iluminado, que servia de depósito para objetos e lembranças da família. A caixa estava exatamente onde os meninos a haviam deixado, aberta e com papéis espalhados ao redor. Letícia se ajoelhou e começou a organizar cuidadosamente os documentos. Vejam só, ela disse, encontrando mais cartas. Tem muitas outras cartas aqui que vocês não leram. A gente não quis ler mais nada depois daquelas, Lucas explicou. Letícia pegou uma carta com data posterior às que os meninos haviam encontrado. Esta aqui é de 2 anos depois. Posso ler em voz alta? Os gêmeos assentiram nervosamente. Roberto segurou a respiração. Letícia começou a ler. Mãe, não sei como agradecer sua paciência comigo durante aquele período terrível. Hoje, vendo Gabriel e Lucas brincarem no jardim, percebo que eles são o maior presente que Deus me deu. Não consigo nem lembrar direito por que escrevi aquelas coisas horríveis há 2 anos. A depressão me fez enxergar tudo escuro. Mas agora eu entendo o que é realmente amar. O silêncio tomou conta do sótão. Gabriel tinha lágrimas nos olhos. Tem mais? Ele sussurrou. Letícia continuou procurando e encontrou várias outras cartas. Aqui tem uma que fala sobre vocês aprenderem a andar de bicicleta, ela disse, mostrando para os meninos. E outra sobre o primeiro dia de aula de vocês na escola. Roberto se aproximou e leu por cima do ombro de Letícia. Eram cartas cheias de amor e orgulho maternal, escritas nos últimos anos de vida de Marina. Por que vocês não viram essas outras cartas? Letícia perguntou gentilmente. Porque ficamos com raiva e saímos correndo, Lucas admitiu. E depois não quisemos mais voltar aqui, Gabriel completou. Roberto se ajoelhou ao lado dos filhos. Meninos, vocês se lembram de como a mamãe era com vocês nos últimos anos? Ela era muito carinhosa, Gabriel disse lentamente. Fazia aquele macarrão especial todo domingo, Lucas lembrou. E lia histórias para vocês toda noite, Roberto acrescentou. Letícia esperou um momento antes de falar. Vocês acham que uma pessoa que não amava vocês faria todas essas coisas? Os meninos começaram a refletir, mas Gabriel ainda parecia confuso. Então por que ela escreveu aquelas coisas ruins? Letícia olhou para Roberto pedindo permissão com os olhos antes de continuar. Gabriel, Lucas, vocês sabem o que é depressão? Eles negaram com a cabeça. É como uma doença que deixa a pessoa muito triste e confusa. Às vezes faz a pessoa pensar coisas que não são verdade sobre si mesma e sobre as pessoas que ama. Como uma febre na cabeça. Lucas tentou entender.
Muito parecido com isso, Letícia confirmou. E sua mãe teve essa febre na cabeça por um tempo depois que vocês nasceram. Roberto se surpreendeu com a capacidade de Letícia de explicar conceitos complexos de forma simples. Mas depois ela melhorou? Gabriel quis saber. Sim, e as cartas que estão aqui provam isso. Letícia mostrou um monte de cartas posteriores. Mostram uma mãe que amava muito vocês dois. Os meninos pareciam estar processando essas informações novas. Lucas pegou uma das cartas mais recentes e tentou ler sozinho. O que está escrito aqui? Ele perguntou, apontando para uma palavra. Roberto leu. Orgulhosa. Sua mãe estava dizendo para a vovó que se sentia orgulhosa de vocês. Naquele momento, Gabriel começou a chorar. Não era o choro de raiva que Roberto havia presenciado nas últimas semanas, mas sim de alívio e confusão. Eu sinto falta dela, ele soluçou. Eu também. Lucas se juntou ao irmão. Roberto abraçou os dois filhos, sentindo suas próprias lágrimas. Eu também sinto muita falta da mamãe, ele admitiu. Letícia assistiu à cena emocionalmente tocada, lembrando-se da própria filha que havia perdido. Quando os ânimos se acalmaram um pouco, ela sugeriu: que tal descermos e eu preparar alguma coisa especial para vocês? Não estamos com fome. Gabriel respondeu automaticamente. Eu sei. Mas talvez possamos fazer alguma coisa que a mamãe de vocês gostaria que fizéssemos juntos. Os meninos se entreolharam. O que você tem em mente? Roberto perguntou. Que tal prepararmos juntos o macarrão especial que ela fazia aos domingos? A sugestão causou reações mistas. Lucas pareceu interessado, mas Gabriel hesitou. Eu não sei fazer, Gabriel disse. Eu ensino, Letícia ofereceu. E tenho certeza que seu pai pode ajudar também. Eu? Roberto pareceu surpreso. Não sou muito bom na cozinha. Não precisa ser bom, só precisa tentar. Letícia sorriu. Desceram juntos para a cozinha. Letícia começou a separar os ingredientes necessários enquanto explicava cada passo. Gabriel, você pode quebrar os ovos nesta tigela? E Lucas, que tal você medir a farinha? Os meninos começaram a participar timidamente. Roberto observava, impressionado com a paciência de Letícia. Letícia, como você aprendeu a lidar tão bem com crianças? Ele perguntou. Ela pausou por um momento antes de responder. Minha filha Sofia me ensinou muito sobre paciência e amor incondicional antes de partir. Ela tinha a nossa idade? Gabriel quis saber. Quase. Tinha 9 anos. Como ela partiu? Lucas perguntou inocentemente. Roberto ficou tenso, esperando que a pergunta pudesse causar desconforto, mas Letícia respondeu com serenidade. Ela ficou muito doente. Os médicos tentaram ajudar, mas não conseguiram curá-la. Você fica triste? Gabriel perguntou. Fico sim, todos os dias, mas também fico feliz por ter tido 9 anos maravilhosos com ela. Os meninos pareciam estar compreendendo que Letícia também carregava uma perda dolorosa, o que criou uma conexão especial entre eles. Sofia gostava de cozinhar? Lucas quis saber. Adorava. Ela sempre dizia que queria ser chefe quando crescesse. Letícia sorriu com carinho. Foi ela quem me ensinou que cozinhar com amor deixa a comida com sabor especial. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Conforme preparavam o macarrão juntos, o ambiente da cozinha foi se tornando mais leve. Os meninos começaram a se interessar pelo processo, fazendo perguntas sobre os ingredientes e técnicas. Por que tem que mexer sempre para o mesmo lado? Gabriel perguntou enquanto ajudava com o molho. Para que os sabores se misturem direitinho, Letícia explicou. É como quando vocês dois trabalham juntos em alguma coisa. Se cada um fizer de um jeito diferente, não dá certo. Roberto percebeu a sabedoria por trás da resposta simples. Letícia não estava apenas ensinando culinária, mas também lições de vida. Quando o macarrão ficou pronto, o aroma tomou conta da cozinha. Era exatamente como Roberto se lembrava dos domingos quando Marina estava viva. Cheira igual ao da mamãe.
Lucas comentou surpreso. É porque usamos a receita dela, Letícia explicou, mostrando um caderno que havia encontrado nos armários. Esta receita estava aqui na cozinha, escrita com a letra dela. Gabriel se aproximou para ver. Ela escreveu isso? Sim, e olhem aqui embaixo. Letícia apontou para uma anotação. Está escrito: para meus 2 amores, Gabriel e Lucas. Os meninos ficaram emocionados ao ver as próprias iniciais na receita da mãe. Vocês querem experimentar? Letícia perguntou, servindo pequenas porções. Gabriel hesitou, mas Lucas pegou o garfo. Se a mamãe fez essa receita pensando na gente, ele começou. Gabriel acompanhou o irmão. Ambos provaram pequenas garfadas. Não comeram muito, mas foi a primeira comida sólida que ingeriram em 3 semanas. Roberto sentiu uma mistura de alívio e emoção. Lágrimas rolaram por seu rosto enquanto observava os filhos comerem. Está gostoso, Gabriel admitiu. Igual ao da mamãe. Lucas concordou. Naquele momento, Conceição apareceu na porta da cozinha e ficou boquiaberta ao ver os meninos comendo. Nossa Senhora, eles estão comendo! Ela exclamou. Conceição, você quer experimentar também? Letícia ofereceu. A empregada se juntou a eles, e pela primeira vez em semanas a mesa da cozinha teve um momento de normalidade e união. Letícia, Gabriel disse depois de um tempo, você pode nos ensinar a fazer outras receitas da mamãe? Claro, se vocês quiserem. E você pode ficar aqui com a gente? Lucas perguntou. Roberto interveio. Meninos, a Letícia tem sua própria vida, sua própria casa. Na verdade, Letícia disse calmamente, eu não tenho para onde ir. Estava morando numa pensão antes de vir trabalhar aqui. Roberto ficou surpreso com a informação. Você não tem família? Depois que Sofia partiu, me mudei para longe de tudo que me lembrava dela. Vim para São Paulo há 1 mês, procurando um novo começo. A revelação criou um momento de silêncio reflexivo. Então você está sozinha também? Gabriel perguntou. Estou. Igual ao papai, Lucas observou. Roberto se deu conta de que havia mais semelhanças entre ele e Letícia do que havia percebido inicialmente. Ambos estavam lidando com perdas profundas e tentando reconstruir suas vidas. Nos dias seguintes, uma nova rotina se estabeleceu na casa. Letícia preparava as refeições, sempre envolvendo os meninos no processo. Gabriel e Lucas começaram a comer pequenas porções regularmente e seu interesse pela culinária crescia a cada dia. Uma semana depois do episódio do macarrão, Roberto chegou em casa e encontrou os meninos na cozinha com Letícia, preparando um bolo. Pai, Gabriel gritou animado. Estamos fazendo o bolo de chocolate que a mamãe fazia no nosso aniversário. Letícia achou a receita no caderno da mamãe. Lucas explicou, todo sujo de farinha. Roberto observou a cena com um misto de alegria e melancolia. Era maravilhoso ver os filhos animados novamente, mas também doloroso perceber como Marina fazia falta naqueles momentos. Como foi o trabalho hoje? Letícia perguntou, notando sua expressão. Complicado. Tenho uma reunião importante amanhã que pode definir o futuro da empresa. Roberto era dono de uma empresa de logística que havia crescido muito nos últimos anos, mas a competição estava cada vez mais acirrada. O que vai acontecer se não der certo? Gabriel perguntou, sempre direto em suas questões. Bem, talvez a gente tenha que fazer alguns ajustes, talvez mudar de casa, cortar algumas despesas. Roberto respondeu, tentando ser honesto sem preocupar demais os filhos. Tipo, demitir a Letícia? Lucas perguntou preocupado. A pergunta pegou Roberto desprevenido. Ele não havia pensado nas implicações pessoais de possíveis mudanças financeiras. Não necessariamente, ele respondeu, mas sua hesitação não passou despercebida pelos meninos. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Roberto e Letícia conversaram na cozinha, enquanto ela organizava os utensílios. Letícia, preciso ser honesto com você sobre a situação financeira da família. Ela parou o que estava fazendo e prestou atenção. A empresa está passando por dificuldades. Pode ser que eu tenha que reduzir gastos significativamente nos próximos meses. Entendo. Você quer que eu procure outro emprego? Não.
Roberto respondeu rápido demais, surpreendendo a si mesmo. Quer dizer, não agora. Os meninos estão finalmente melhorando, e é por sua causa. Dr. Roberto, posso fazer uma pergunta pessoal? Ele assentiu. O senhor tem conversado com os meninos sobre a situação da empresa? Sobre as possíveis mudanças? Tento protegê-los dessas preocupações. Eles já passaram por muito sofrimento. Mas eles são mais espertos do que o senhor imagina. Gabriel me perguntou hoje se é verdade que a empresa está perdendo dinheiro. Roberto ficou surpreso. Já como ele saberia disso? Crianças percebem tudo. Eles notam quando o senhor fica até tarde no escritório, quando atende telefonemas tensos, quando fica preocupado. Roberto refletiu sobre as palavras de Letícia. Talvez ele estivesse repetindo o mesmo erro que havia cometido ao não conversar abertamente sobre a partida da mãe. O que você sugere? Honestidade. Adequada para a idade deles, mas honestidade. Eles preferem saber a verdade a imaginar coisas piores. Na manhã seguinte, Roberto decidiu seguir o conselho de Letícia. Durante o café da manhã, ele se dirigiu aos filhos. Meninos, preciso conversar com vocês sobre a empresa. Gabriel e Lucas pararam de comer e prestaram atenção. Vocês sabem que o papai trabalha muito, certo? Bem, ultimamente o trabalho está mais difícil. Outras empresas estão competindo conosco e pode ser que a gente tenha que fazer algumas mudanças em casa. Que tipo de mudanças? Gabriel perguntou. Talvez vender esta casa grande e nos mudarmos para uma menor. Talvez cortar alguns gastos. E a Letícia? Lucas perguntou imediatamente. Roberto olhou para Letícia, que estava preparando o almoço. Bem, talvez tenhamos que repensar algumas coisas. Gabriel se levantou da mesa abruptamente. Não, você não pode mandar a Letícia embora. Calma, Gabriel. Ainda não decidi nada. Mas já está pensando nisso. Lucas se juntou ao irmão. A Letícia é importante para a gente. A reação dos meninos foi mais intensa do que Roberto esperava. Ele olhou para Letícia, buscando ajuda. Meninos, Letícia interveio calmamente. Vocês sabem que eu sempre vou estar aqui para vocês, não importa o que aconteça. Às vezes as pessoas precisam fazer mudanças, mas isso não significa que param de se importar umas com as outras. Você promete que não vai embora? Gabriel perguntou. Letícia hesitou. Ela não podia fazer uma promessa que talvez não conseguisse cumprir. Eu prometo que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para continuar fazendo parte da vida de vocês. A resposta não tranquilizou completamente os meninos, mas eles entenderam que era a mais honesta que poderiam receber. Roberto saiu para a reunião de negócios com o coração pesado, não apenas por causa da pressão financeira, mas também por perceber o quanto Letícia havia se tornado importante para sua família. A reunião não correu bem. O cliente em potencial decidiu fechar contrato com um concorrente, e Roberto perdeu o que poderia ter sido o salvamento de sua empresa. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou uma cena que o surpreendeu. Letícia estava na mesa da cozinha com os meninos e eles estavam contando dinheiro. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou. Pai, Gabriel exclamou, estamos contando nossas economias. Economias? A gente tem dinheiro guardado dos aniversários e do Natal, Lucas explicou. Queremos ajudar a empresa. Roberto ficou emocionado com o gesto dos filhos, mas também preocupado. Meninos, isso é muito gentil, mas vocês não precisam se preocupar com os problemas dos adultos. Mas queremos ajudar, Gabriel insistiu. E a Letícia teve uma ideia. Roberto olhou para Letícia com curiosidade. Que ideia? Bem, é só uma sugestão, ela disse hesitante. Mas talvez possamos encontrar uma forma de todos ajudarmos uns aos outros. Como assim? Dr. Roberto, o senhor já pensou em expandir os negócios para áreas diferentes da logística? Não entendo. Letícia respirou fundo antes de continuar. Hoje, enquanto cozinhávamos juntos, percebi que Gabriel e Lucas têm um talento natural para a culinária. E me lembrei de como Sofia sonhava em ter um restaurante próprio. Roberto ficou intrigado. Continue. E se a gente criasse um pequeno negócio de comida caseira, usando as receitas da Dona Marina que os meninos estão aprendendo a fazer? Eu poderia cozinhar, os meninos poderiam ajudar nos fins de semana e o senhor poderia cuidar da parte administrativa.
A ideia era inusitada, mas Roberto reconheceu que tinha mérito. Você está falando sério? Completamente. Comida caseira, feita com amor, entregue na região. Começaríamos pequeno usando a própria cozinha de casa. Gabriel e Lucas ficaram animados com a possibilidade. Podemos fazer o macarrão da mamãe para outras pessoas, Gabriel disse. E o bolo de chocolate, Lucas adicionou. Roberto precisou se sentar para processar a ideia. Letícia, isso significaria que você ficaria aqui conosco permanentemente? Se vocês quiserem, e se o negócio der certo. Mas você não pensou em constituir sua própria família? Você é jovem, tem uma vida inteira pela frente. A pergunta tocou em um ponto sensível. Letícia baixou os olhos. Depois que perdi Sofia, não consegui imaginar ter outros filhos. Mas estar aqui com Gabriel e Lucas é como se eu tivesse ganhado uma segunda chance de ser útil para crianças que precisam de mim. Roberto sentiu uma emoção profunda. Ele também havia se fechado para possibilidades românticas após a partida de Marina, mas a presença de Letícia havia trazido uma leveza que ele não sentia há anos. E se não der certo? Ele perguntou. Então pelo menos tentamos, Letícia respondeu. E tentamos juntos. Gabriel se aproximou do pai. Pai, a gente quer que a Letícia fique para sempre. Ela faz a gente lembrar da mamãe, mas de um jeito bom. Como assim? A mamãe cozinhava com amor, e a Letícia também. A mamãe se importava com a gente, e a Letícia também. Lucas explicou. Roberto olhou para os três rostos expectantes à sua frente. Sua família havia se expandido de forma natural e orgânica, e talvez fosse hora de oficializar isso. Tá bom, ele disse finalmente. Vamos tentar. A explosão de alegria dos meninos foi contagiante. Eles se jogaram nos braços de Roberto, e depois de Letícia, formando um abraço coletivo emocionante. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nos meses seguintes, a vida da família Santana tomou uma direção completamente nova. Roberto conseguiu manter a empresa de logística funcionando em menor escala, enquanto desenvolviam paralelamente o negócio de comida caseira. Receitas da Marina foi o nome escolhido para a nova empreitada. Letícia se encarregava do preparo das refeições, Gabriel e Lucas ajudavam com tarefas adequadas para sua idade e Roberto cuidava das entregas e da parte administrativa. O negócio começou com alguns vizinhos e conhecidos, mas rapidamente se espalhou através de recomendações. As pessoas ficavam tocadas quando descobriam a história por trás das receitas, uma mãe que havia deixado um legado de amor através da culinária. Gabriel e Lucas floresceram nesse novo ambiente. Não apenas voltaram a comer normalmente, como desenvolveram uma paixão genuína pela arte culinária. Passavam horas aprendendo técnicas com Letícia e inventando variações das receitas da mãe. Letícia, posso criar uma receita nova? Gabriel perguntou numa tarde de sábado. Claro! O que você tem em mente? Um bolo que misture o chocolate que a mamãe fazia com aquele recheio de doce de leite que você ensinou. Ótima ideia! Vamos experimentar. Roberto observava essas interações com crescente admiração por Letícia. Ela havia conseguido honrar a memória de Marina sem tentar substituí-la, criando um espaço próprio no coração dos meninos. Uma tarde, enquanto preparavam pedidos para entrega, Lucas fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Letícia, você gosta do papai? O silêncio se instalou na cozinha. Roberto, que estava organizando as embalagens, congelou. Claro que gosto do seu pai, Letícia respondeu cuidadosamente. Ele é uma pessoa muito boa. Não, eu quis dizer... Gosta, Gabriel esclareceu. Letícia ficou vermelha e Roberto se aproximou da conversa. Meninos, isso são assuntos de adultos. Mas a gente percebe como vocês se olham, Lucas insistiu. E como vocês sorriem quando estão conversando, Gabriel adicionou. Roberto e Letícia se entreolharam percebendo que as crianças eram mesmo muito observadoras. Gabriel, Lucas, Roberto começou. A Letícia é uma pessoa muito especial para a nossa família. Ela nos ajudou em um momento muito difícil e se tornou... Ele hesitou. Se tornou o quê?
Gabriel pressionou. Se tornou alguém sem quem não conseguimos mais imaginar nossas vidas, Roberto completou, olhando diretamente para Letícia. A declaração foi inesperada até para ele mesmo, mas ao falar percebeu que era verdade. Letícia baixou os olhos emocionada. Vocês também se tornaram as pessoas mais importantes da minha vida, ela respondeu. Então vocês vão se casar? Lucas perguntou diretamente. A pergunta fez todos rirem, quebrando a tensão do momento. Casamento é uma coisa séria que precisa de muito tempo para ser pensada, Roberto explicou. Quanto tempo? Gabriel quis saber. Não existe uma regra, Letícia respondeu. O importante é que as pessoas tenham certeza de que se amam e querem ficar juntas para sempre. E vocês têm certeza? Lucas insistiu. Roberto e Letícia se olharam novamente. A pergunta infantil havia tocado no cerne de sentimentos que ambos estavam começando a reconhecer. Acho que... Roberto começou, mas foi interrompido pelo toque do telefone. Era um pedido grande para o fim de semana. Uma família queria encomendar comida para uma festa de aniversário. O momento de intimidade foi interrompido, mas a semente da conversa havia sido plantada. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Roberto e Letícia finalmente tiveram a conversa que estava pendente há semanas. Letícia, sobre o que os meninos perguntaram hoje... Doutor Roberto, não precisa se sentir pressionado por causa das perguntas deles. Não me sinto pressionado, me sinto esclarecido. Letícia o olhou com curiosidade. Como assim? Eles conseguiram verbalizar algo que eu estava sentindo, mas não sabia como expressar. Roberto se aproximou dela. Letícia, eu não imaginava que seria possível me apaixonar novamente. Depois de Marina, achei que meu coração havia se fechado para sempre. Mas você trouxe vida de volta para esta casa. Para mim. Letícia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Roberto, eu também não imaginava que conseguiria amar novamente. Sofia era tudo para mim. E quando a perdi, achei que nunca mais seria capaz de abrir meu coração. Mas vocês três me mostraram que é possível amar de formas diferentes, mas igualmente profundas. Eles se beijaram pela primeira vez. Um beijo suave e carregado de emoção. Era um novo começo para ambos, construído sobre a base sólida de cuidado mútuo e amor pelas crianças. Nos meses seguintes, o relacionamento entre Roberto e Letícia se desenvolveu naturalmente. Os meninos ficaram radiantes quando perceberam que os dois estavam oficialmente juntos. Agora somos uma família de verdade, Gabriel declarou numa manhã. Sempre fomos uma família de verdade, Letícia corrigiu. Família não tem a ver só com sangue, mas com amor e cuidado. E vamos continuar sendo para sempre? Lucas quis saber. Roberto e Letícia se olharam e sorriram. Para sempre, eles responderam em uníssono. O negócio Receitas da Marina cresceu além das expectativas iniciais. Roberto conseguiu estabilizar sua empresa de logística e até integrar alguns serviços com o negócio de comida caseira. A vida financeira da família se equilibrou. E, mais importante, a vida emocional floresceu. Um ano depois do dia em que Letícia chegou à casa, eles organizaram uma festa especial. Não era aniversário de ninguém, mas uma celebração da nova família que haviam formado. Gabriel, Lucas, vocês se lembram de como era a nossa vida há um ano? Roberto perguntou durante a festa. A gente não comia nada, Gabriel lembrou. E estava muito triste, Lucas adicionou. E agora? Agora a gente come até demais, Gabriel riu. E estamos felizes, Lucas completou. Conceição, que havia observado toda a transformação da família, se aproximou com lágrimas nos olhos. Dona Marina ficaria muito orgulhosa de ver como vocês estão hoje, ela disse. A observação da empregada fiel tocou a todos profundamente. Conceição tem razão, Roberto disse. Marina sempre quis que fôssemos felizes, e acho que conseguimos honrar a memória dela encontrando a felicidade novamente. Naquela noite, enquanto arrumavam a cozinha depois da festa, Letícia encontrou um desenho que Gabriel havia feito e deixado sobre a bancada. Era um retrato da família. Roberto, ela, Gabriel e Lucas, todos sorridentes na cozinha. No alto da folha,
Com a caligrafia ainda infantil de Gabriel, estava escrito: Minha família. Roberto, vem ver isso, ela chamou. Quando ele viu o desenho, seus olhos se encheram de lágrimas. Sabe o que mais me emociona neste desenho? Ele disse. O quê? Gabriel desenhou você usando o avental da Marina. Letícia olhou mais atentamente e percebeu que ele estava certo. No desenho, ela usava o avental floral que havia pertencido à mãe dos meninos. Isso significa que ele te vê como a pessoa que continuou o legado dela, Roberto explicou. A observação foi profundamente tocante. Letícia havia conseguido encontrar seu lugar naquela família sem apagar a memória de Marina, mas sim honrando-a e dando continuidade ao amor que ela havia plantado. Você acha que Marina aprovaria? Letícia perguntou. Roberto a abraçou carinhosamente. Tenho certeza que sim. Ela sempre disse que o mais importante era que os meninos fossem amados e felizes. E olha como eles estão. Eles observaram Gabriel e Lucas, que haviam adormecido no sofá da sala depois da festa, abraçados um no outro e com sorrisos nos rostos. Roberto, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você ainda sente que está traindo a memória de Marina por ser feliz comigo? A pergunta era delicada, mas necessária. Roberto pensou cuidadosamente antes de responder. No começo eu sentia, mas então percebi que Marina me ensinou o que é amar de verdade. Se eu não conseguisse amar novamente, estaria desperdiçando tudo que ela me ensinou. E quanto aos meninos? Você acha que eles sentem que estão traindo a mãe? Acho que eles entenderam algo que nós, adultos, às vezes levamos tempo para compreender. Que o coração tem espaço infinito para amor. Amar você não diminui o amor que sentem pela mãe. Naquele momento, Lucas acordou e se esfregou os olhos. Por que vocês estão acordados? Ele perguntou sonolento. Estávamos só conversando, Letícia respondeu. Quer ir para a cama? Posso dormir aqui com o Gabriel hoje? Claro, Roberto disse. Vou buscar um cobertor. Enquanto Roberto arrumava os meninos no sofá, Lucas segurou a mão de Letícia. Letícia, você sabia que a mamãe veio no meu sonho ontem? A revelação surpreendeu Letícia. O que ela disse? Que ela está feliz porque a gente encontrou você e que agora ela pode descansar em paz porque sabe que temos alguém que cuida da gente com amor. Letícia sentiu um arrepio de emoção. Independentemente de ser apenas um sonho infantil ou algo mais, as palavras de Lucas carregavam uma verdade profunda. Obrigada por me contar isso, Lucas. Ela também disse uma coisa estranha. O quê? Disse que você e ela são amigas agora e que um dia vão se conhecer direito. Letícia ficou sem palavras. A inocência e a profundidade das palavras de Lucas a tocaram de uma forma inexplicável. Quando Roberto voltou com o cobertor, encontrou Letícia chorando silenciosamente. O que aconteceu? Lucas repetiu para o pai o que havia contado para Letícia. Roberto também ficou emocionado com as palavras do filho. Você acha que é possível? Letícia perguntou. Que Marina realmente aprova? Eu acredito que o amor verdadeiro sempre quer o melhor para as pessoas que amamos, Roberto respondeu. Se Marina está em algum lugar, tenho certeza que está feliz por ver os filhos dela sendo amados e cuidados. Os meses seguintes trouxeram ainda mais estabilidade e felicidade para a família. O negócio continuou crescendo e Roberto e Letícia começaram a fazer planos mais concretos para o futuro. Numa tarde de domingo, exatamente 2 anos depois do dia em que Letícia chegou à casa, Roberto a chamou para uma conversa privada no jardim. Letícia, tem uma coisa que quero te perguntar há algum tempo. O que é? Roberto se ajoelhou diante dela, tirando uma pequena caixa do bolso. Você quer se casar comigo? Letícia ficou sem palavras por alguns segundos, depois começou a chorar de alegria. Sim, claro que sim. Os meninos que estavam espiando da janela da cozinha explodiram em gritos de alegria e correram para o jardim. Agora vamos ser uma família oficial, Gabriel gritou. Podemos chamar a Letícia de mãe? Lucas perguntou. Roberto e Letícia se olharam. Se vocês quiserem, e se a Letícia concordar, Roberto respondeu. Eu ficaria honrada, Letícia disse abraçando os 2 meninos.
Mas a mamãe Marina continua sendo nossa mãe também, né? Gabriel quis confirmar. Sempre, Letícia respondeu. Agora vocês têm duas mães que amam vocês muito. Uma que está cuidando de vocês de longe e outra que está aqui todos os dias. A resposta tranquilizou os meninos e selou o compromisso de Letícia de sempre honrar a memória de Marina. O casamento foi celebrado 6 meses depois, numa cerimônia simples, mas emocionante no jardim da casa. Gabriel e Lucas foram os pajens, carregando as alianças com muito orgulho. Durante a cerimônia, Roberto leu votos que havia escrito especialmente para a ocasião. Letícia, você chegou em nossas vidas num momento de escuridão e trouxe luz. Não tentou apagar o passado, mas nos ajudou a construir um futuro. Prometo amar você, cuidar de você e, junto com você, continuar honrando o legado de amor que Marina deixou para nossos filhos. Letícia também havia preparado votos especiais. Roberto, Gabriel e Lucas, vocês me ensinaram que família não é só sobre sangue, mas sobre escolha. Escolho todos os dias amar vocês, cuidar de vocês e ser a melhor versão de mim mesma para vocês. Prometo continuar cozinhando com amor, não apenas comida, mas também memórias felizes para nossa família. Quando o juiz declarou o casal oficialmente casado, Gabriel gritou: agora sim somos uma família completa. A festa de casamento foi uma celebração da união não apenas de Roberto e Letícia, mas de 4 pessoas que haviam encontrado umas nas outras a cura para suas feridas mais profundas. Conceição, que havia acompanhado toda a jornada da família, fez um discurso emocionante. Trabalhei nesta casa por 15 anos. Vi momentos de muita alegria com a dona Marina, momentos de muita tristeza quando ela partiu e momentos de desespero quando os meninos pararam de comer. Mas nunca vi tanto amor quanto vejo hoje. A dona Marina plantou as sementes do amor nesta família e a dona Letícia ajudou essas sementes a crescerem novamente. O discurso de Conceição resumiu perfeitamente a jornada de superação e reconstrução que a família havia vivido. Nos anos que se seguiram, a família Santana se tornou um exemplo na comunidade. O negócio Receitas da Marina cresceu tanto que eles abriram um pequeno restaurante, mantendo sempre o foco na comida caseira feita com amor. Gabriel e Lucas se tornaram verdadeiros chefes mirins, criando suas próprias variações das receitas familiares. O talento culinário que haviam herdado da mãe floresceu sob a orientação carinhosa de Letícia. Roberto conseguiu expandir sua empresa de logística, especializando-se em entregas para pequenos negócios de alimentação. A sinergia entre os 2 negócios da família criou uma estabilidade financeira sólida. Mas mais importante que o sucesso profissional foi o crescimento emocional de cada membro da família. Gabriel e Lucas aprenderam que é possível honrar a memória de pessoas queridas que partiram enquanto se abrem para novos amores. Roberto descobriu que seu coração tinha capacidade para amar novamente sem diminuir o amor que sentia por Marina. E Letícia encontrou uma nova família que a acolheu completamente, permitindo que ela fosse mãe novamente de uma forma diferente, mas igualmente significativa. Numa tarde de domingo, 5 anos depois do dia em que Letícia chegou à casa, a família estava reunida na cozinha preparando o tradicional macarrão. Era um ritual semanal que mantinham religiosamente. Letícia, você se lembra do primeiro dia que veio aqui? Gabriel perguntou, agora com 13 anos. Como poderia esquecer? Vocês 2 jogaram comida no chão e se recusaram a comer. E você não ficou brava. Lucas, também com 13 anos, lembrou. Eu sabia que vocês estavam com o coração machucado. Não com fome, Letícia explicou. Roberto observou a conversa com um sorriso. Os meninos haviam se tornado adolescentes espertos e carinhosos, mas nunca perderam a proximidade com Letícia. Pai, você lembra como era antes da Letícia chegar? Gabriel perguntou. Roberto pensou por um momento. Era muito triste e silencioso. Esta casa parecia vazia, mesmo com nós 3 aqui. E agora? Agora está cheia de vida, de risos, de amor. Naquele momento, o timer do forno disparou. O bolo de chocolate que estavam preparando para a sobremesa estava pronto. Quem quer provar primeiro? Letícia perguntou. Todos juntos, Lucas sugeriu.
Eles cortaram fatias do bolo e provaram simultaneamente. Era perfeito, úmido, saboroso, feito com todo o amor que caracterizava as receitas da família. Está igualzinho ao da mamãe Marina, Gabriel disse. Porque foi feito com o mesmo amor, Letícia respondeu. E com ingredientes extras, Lucas adicionou. Que ingredientes extras? Roberto perguntou curioso. Amor da nossa nova família, Gabriel explicou. E esperança, Lucas completou. E gratidão, Roberto adicionou. E a bênção da mamãe Marina, Letícia concluiu. Eles se abraçaram coletivamente, uma tradição que haviam desenvolvido nos momentos especiais. Sabem de uma coisa? Roberto disse. Acho que Marina ficaria muito orgulhosa de ver o que nos tornamos. Eu tenho certeza disso, Letícia concordou. Porque conseguimos transformar dor em amor, tristeza em alegria e perdas em novos começos. Naquela noite, enquanto arrumavam a cozinha juntos, Gabriel fez uma observação que surpreendeu a todos. Letícia, obrigado por não ter tentado nos fazer esquecer da mamãe Marina. Por que você está dizendo isso? Ela perguntou. Porque algumas pessoas tentam substituir o que a gente perdeu. Você não. Você ajudou a gente a lembrar dela de um jeito que não dói. Lucas concordou. Você ensinou a gente que podemos amar a mamãe Marina e amar você também, sem que isso seja errado. Roberto sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A sabedoria dos filhos ainda o surpreendia. Vocês sabem o que isso significa para mim? Letícia perguntou, também emocionada. Que você conseguiu ser a melhor madrasta do mundo? Gabriel tentou. Não, Letícia riu. Significa que vocês me ensinaram o verdadeiro significado de família. Qual é? Lucas quis saber. Família é quando as pessoas se escolhem todos os dias para amar, cuidar e apoiar umas às outras, não importa o que aconteça. Roberto se aproximou e abraçou Letícia por trás. E nós escolhemos você todos os dias, ele sussurrou em seu ouvido. E eu escolho vocês todos os dias também, ela respondeu. Mais tarde naquela noite, quando as crianças estavam dormindo, Roberto e Letícia se sentaram no jardim para conversar como faziam sempre. Roberto, posso te fazer uma pergunta que sempre quis fazer, mas nunca tive coragem? Claro. Você acha que se Marina estivesse viva, você e eu nos conheceríamos? A pergunta era complexa e delicada. Roberto pensou cuidadosamente. Acho que nos conheceríamos sim, mas de forma diferente. Talvez você fosse apenas a professora de culinária dos meninos ou uma amiga da família. O destino tem formas misteriosas de unir pessoas que devem estar juntas. E você acha que seríamos felizes do mesmo jeito? Letícia, nossa felicidade, nasceu da superação da dor. Se não tivéssemos passado pelas perdas que passamos, seríamos pessoas diferentes. Talvez não conseguíssemos valorizar tanto o que temos agora. Então você não se arrepende de nada? Como poderia me arrepender? Nosso caminho nos trouxe até aqui, até esta família linda que construímos juntos. Letícia se aninharam no braço de Roberto, observando as estrelas. Às vezes tenho a sensação de que Sofia e Marina estão em algum lugar, felizes por nos ver felizes. Eu também sinto isso, Roberto concordou. É como se elas tivessem colaborado para nos unir. Você acha isso possível? Acho que o amor verdadeiro nunca morre. Ele se transforma. Encontra novas formas de se manifestar, de cuidar das pessoas que amamos. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, apenas apreciando a paz daquele momento. Roberto, obrigada, Letícia disse de repente. Por quê? Por ter me deixado entrar na sua família. Por ter confiado em mim com seus filhos. Por ter me dado a chance de ser mãe novamente. Obrigado você por ter salvado minha família. Por ter devolvido a alegria para os meninos. Por ter me ensinado que é possível amar novamente. Acho que nos salvamos mutuamente, Letícia observou. Concordo completamente. Na manhã seguinte, a rotina familiar continuou como sempre. Gabriel e Lucas ajudaram a preparar o café da manhã, Roberto organizou os pedidos do restaurante e Letícia coordenou tudo com a maestria que havia desenvolvido ao longo dos anos. Pai, hoje tem reunião na escola, Gabriel lembrou. Sobre o quê? O projeto de ciências.
Cada aluno tem que apresentar algo sobre profissões dos pais. E o que você vai apresentar? Vou falar sobre como nossa família transformou receitas de amor em um negócio de sucesso. Gabriel respondeu orgulhosamente. Lucas adicionou, e eu vou explicar como a culinária pode curar corações partidos. Roberto e Letícia se entreolharam, impressionados com a maturidade e profundidade dos filhos. Vocês dois vão ser sensacionais, Letícia disse. Aprendemos com os melhores professores, Gabriel respondeu, abraçando Roberto e Letícia. Naquele momento, o telefone tocou. Era um jornalista local interessado em fazer uma matéria sobre o restaurante da família e a história por trás das receitas. O que vocês acham? Roberto perguntou depois de desligar. Acho que nossa história pode inspirar outras famílias que estão passando por dificuldades, Letícia disse. Mas vamos contar direito, sem esconder as partes difíceis, Gabriel sugeriu. Por quê? Lucas perguntou. Porque as pessoas precisam saber que é possível superar coisas ruins e ser feliz de novo. Mas também precisam saber que não é fácil. A observação de Gabriel mostrou uma compreensão profunda sobre a importância da honestidade na partilha de experiências difíceis. Então vamos fazer a entrevista, Roberto decidiu. A matéria do jornal foi publicada algumas semanas depois com o título Família transforma dor em receitas de amor e sucesso. A repercussão foi maior do que esperavam. Muitas pessoas entraram em contato compartilhando suas próprias histórias de perda e superação. Uma carta particularmente tocante veio de uma mulher viúva que havia lido a matéria. Cara família Santana, perdi meu marido há 3 anos e desde então minha filha de 10 anos quase não fala comigo. Lendo a história de vocês, percebi que talvez eu esteja sendo superprotetora demais, tentando poupar ela da dor ao invés de ajudá-la a processar. Obrigada por compartilharem que é possível reconstruir uma família após perdas devastadoras. Cartas como essa chegavam regularmente e a família sempre tentava responder pessoalmente. Letícia, acho que nossa história está ajudando pessoas de verdade, Roberto comentou uma noite. É uma responsabilidade grande, ela respondeu. As pessoas estão depositando esperança na nossa experiência. Acho que isso é bom, Gabriel disse, juntando-se à conversa. Se a gente conseguiu ficar bem de novo, outras pessoas também conseguem. Mas cada família é diferente, Lucas ponderou. O que funcionou para a gente pode não funcionar para outros. Roberto ficou impressionado com a maturidade da observação de Lucas. Você está certo, Lucas. Por isso é importante sempre deixar claro que não temos uma fórmula mágica. Temos apenas nossa experiência. E nossa experiência diz o quê? Letícia perguntou. Gabriel respondeu primeiro. Que é possível ser feliz de novo depois de coisas muito tristes. Lucas complementou. Que família não é só quem nasce junto, mas quem escolhe ficar junto. Roberto adicionou. Que honrar quem partiu não significa ficar triste para sempre. Letícia concluiu. E que o amor verdadeiro sempre encontra formas de se multiplicar, nunca de diminuir. 6 meses depois da matéria do jornal, a família recebeu um convite inesperado. Uma rede de televisão queria fazer um documentário sobre famílias que superaram adversidades através da união e do amor. O que vocês acham? Roberto perguntou durante uma reunião familiar. Vai ser estranho ter câmeras aqui em casa, Gabriel observou. Mas se nossa história pode ajudar mais pessoas, Lucas ponderou. A decisão tem que ser de todos, Letícia disse. Ou participamos todos ou não participamos. Depois de muito debate, decidiram aceitar o convite, mas com algumas condições. O documentário deveria mostrar a família como ela realmente era, incluindo os momentos difíceis e as imperfeições, não apenas uma versão romantizada. As filmagens duraram 3 semanas. A equipe acompanhou a rotina da família, desde o preparo das refeições até as conversas íntimas sobre perda e reconstrução. Um momento particularmente emocionante foi quando Gabriel e Lucas mostraram o sótão onde haviam encontrado as cartas da mãe. Eles explicaram como a descoberta inicial havia sido devastadora, mas como a busca completa da verdade havia sido curativa. O que vocês aprenderam com essa experiência?
A diretora do documentário perguntou. Gabriel respondeu que às vezes a verdade machuca no começo, mas é melhor que viver com uma mentira. Lucas adicionou, e que quando estamos muito tristes não conseguimos enxergar direito. Por isso é importante ter pessoas que nos ajudem a ver melhor. Roberto também foi entrevistado sobre sua jornada pessoal. O senhor se sente culpado por ter encontrado o amor novamente. No começo me sentia. Achava que estava traindo a memória da Marina. Mas entendi que Marina me ensinou a amar, e desperdiçar essa capacidade seria sim uma traição à memória dela. E quanto aos meninos, como lidaram com a nova configuração familiar? Eles me ensinaram que criança entende mais sobre amor do que nós imaginamos. Eles perceberam que Letícia não estava tentando substituir a mãe, mas sim continuar o trabalho de amor que a mãe havia começado. A entrevista de Letícia foi a mais emocionante. Como foi perder sua filha e depois ganhar 2 filhos de coração? É impossível comparar os 2 tipos de amor. Sofia será para sempre minha filha, e Gabriel e Lucas também são meus filhos, mas de uma forma diferente. Não é que um amor substitui o outro. É como se meu coração tivesse encontrado uma forma de amar que honra tanto Sofia quanto os meninos. Você acha que Sofia aprovaria sua nova família? Letícia pensou por um longo momento antes de responder. Acho que Sofia ficaria feliz por saber que seu exemplo de amor me ajudou a amar outras crianças. Ela sempre foi generosa e carinhosa. Tenho certeza que ficaria feliz por saber que, mesmo depois de partir, ainda está espalhando amor através de mim. O documentário foi ao ar 6 meses depois e causou grande impacto. A história da família Santana tocou milhões de pessoas, não apenas no Brasil, mas internacionalmente. O mais gratificante foi receber mensagens de famílias que haviam encontrado esperança na história deles. Crianças que voltaram a comer depois de perdas traumáticas, pais que encontraram coragem para amar novamente e famílias reconstruídas que descobriram novas formas de honrar entes queridos que partiram. Vocês percebem o que conseguimos? Roberto disse numa noite, depois de ler várias mensagens emocionantes. O quê? Gabriel perguntou. Transformamos nossa dor pessoal em esperança para outras pessoas. É como se a mamãe Marina e a Sofia estivessem ainda ajudando famílias através da nossa história. Lucas observou. Letícia ficou emocionada com a observação de Lucas. Sabe o que isso significa? Ela disse. O quê? Que o amor verdadeiro nunca morre. Ele se espalha, se multiplica, continua fazendo o bem mesmo depois que as pessoas partem. Naquela noite, antes de dormir, a família fez algo que haviam começado a fazer depois do documentário. Eles se reuniram na sala e cada um disse uma coisa pela qual estava grato naquele dia. Gabriel começou. Sou grato por ter aprendido a fazer aquele bolo novo hoje e por ter conseguido acertar a receita. Lucas continuou. Sou grato por ter ajudado aquela família que veio ao restaurante e estava triste. Vi que eles saíram sorrindo depois de comer nossa comida. Roberto disse. Sou grato por ter uma família que me ensina todos os dias que é possível transformar dificuldades em bênçãos. Letícia concluiu. Sou grata por ter encontrado vocês 3 e por Sofia e Marina continuarem sendo parte da nossa história, mesmo estando longe. Era um ritual simples, mas que fortalecia os laços da família e os lembrava constantemente de valorizar o que tinham construído juntos. 10 anos se passaram desde o dia em que Letícia chegou à casa da família Santana. Gabriel e Lucas, agora com 18 anos, estavam se preparando para ingressar na universidade. Ambos haviam escolhido cursos relacionados à gastronomia. Gabriel optou por administração com foco em negócios de alimentação e Lucas por gastronomia propriamente dita. Pai, Letícia, queremos conversar com vocês sobre uma ideia, Gabriel disse numa manhã de domingo. Que ideia? Roberto perguntou. Lucas e eu estivemos pensando em expandir o negócio da família. Como assim? Lucas explicou. Queremos criar uma fundação que ensine culinária para famílias que passaram por perdas traumáticas, usar a comida como terapia, como vocês fizeram conosco. A ideia surpreendeu Roberto e Letícia.
Vocês pensaram em como isso funcionaria? Letícia perguntou. Sim, Gabriel respondeu animado. Seriam workshops gratuitos, onde psicólogos e chefes trabalhariam juntos. As famílias aprenderiam a cozinhar juntas e, ao mesmo tempo, receberiam apoio emocional. E o nome da fundação seria Receitas de Cura, em homenagem à mamãe Marina e à Sofia. Lucas adicionou. Roberto sentiu uma emoção profunda. Os filhos haviam crescido e encontrado uma forma de transformar sua experiência pessoal em ajuda para outros. É uma ideia linda, Letícia disse com lágrimas nos olhos. Vocês dois cresceram e se tornaram pessoas incríveis. Aprendemos com os melhores, Gabriel respondeu. Mas vamos precisar de ajuda para tirar isso do papel, Lucas admitiu. Podem contar conosco, Roberto disse imediatamente. Esta família sempre funcionou melhor quando trabalhamos juntos. Nos meses seguintes, a família trabalhou incansavelmente para desenvolver o projeto da fundação. Roberto cuidou dos aspectos legais e financeiros. Letícia desenvolveu o currículo culinário e Gabriel e Lucas pesquisaram sobre terapia através da alimentação. A Fundação Receitas de Cura foi oficialmente lançada 2 anos depois. O primeiro workshop contou com 5 famílias que haviam perdido entes queridos recentemente. Estou nervosa, Letícia admitiu antes de começar a primeira aula. Por quê? Gabriel perguntou. E se não conseguirmos ajudar? E se nossa experiência não servir para outras famílias? Roberto segurou suas mãos. Letícia, você salvou nossa família quando achávamos que não havia esperança. Confie na sua capacidade de amar e ensinar. E lembra o que você sempre nos disse? Lucas adicionou. Cozinhar com amor deixa a comida com sabor especial. Ensinar com amor também deixa o aprendizado especial. O primeiro workshop foi um sucesso emocionante. Famílias que chegaram fechadas e tristes saíram abraçadas e com esperança renovada. As crianças que se recusavam a comer começaram a mostrar interesse pela comida novamente. Uma mãe que havia perdido o marido em um acidente se aproximou de Letícia no final do dia. Obrigada. Minha filha não comia direito há meses. Hoje ela me ajudou a preparar um bolo e comeu 2 fatias. O que fez a diferença? Letícia perguntou. Vocês nos mostraram que é possível cozinhar para honrar quem partiu, ao invés de cozinhar tentando esquecer. Mudou tudo para nós. Histórias como essa se tornaram comuns. A fundação cresceu rapidamente, atendendo famílias de várias partes do país. Gabriel e Lucas se formaram e se dedicaram integralmente ao projeto, enquanto Roberto e Letícia equilibravam o restaurante com o trabalho voluntário na fundação. Vocês percebem o que conseguimos? Roberto disse numa reunião familiar, 5 anos depois do início da fundação. O quê? Letícia perguntou. Criamos um legado que vai muito além da nossa família. Estamos espalhando amor e cura para centenas de famílias. Gabriel refletiu. É engraçado pensar que tudo começou com a gente se recusando a comer. E olha quantas pessoas estão comendo novamente, e com alegria por causa do trabalho de vocês. Lucas observou. Por causa do trabalho de todos nós. Letícia corrigiu. Esta sempre foi uma história de união familiar. Naquela noite, depois de uma cerimônia de formatura de mais uma turma da fundação, a família se reuniu na cozinha de casa, como faziam há 15 anos. Sabem o que mais me orgulha em vocês dois? Roberto disse, olhando para Gabriel e Lucas. O quê? Vocês pegaram a dor mais profunda que sentiram na vida e a transformaram em uma forma de diminuir a dor de outras pessoas. Isso é a definição de sabedoria e maturidade. Aprendemos isso observando vocês, Gabriel respondeu. Você e a Letícia fizeram exatamente a mesma coisa conosco. E a mamãe Marina? Lucas perguntou. Vocês acham que ela ficaria orgulhosa do que nos tornamos? Letícia respondeu sem hesitar. Tenho certeza absoluta que sim. Marina plantou sementes de amor e compaixão em vocês dois. Ver essas sementes crescerem e se espalharem pelo mundo todo, acho que seria o maior orgulho dela. E a Sofia também ficaria orgulhosa. Gabriel adicionou, olhando para Letícia. Por quê? Porque você usou o amor que sentia por ela para amar outras crianças. Sofia deve estar feliz por saber que seu amor continua sendo espalhado através de você.
Letícia não conseguiu conter as lágrimas. Depois de todos esses anos, as palavras dos meninos ainda conseguiam tocá-la profundamente. Vocês sabem o que mais me emociona? Ela disse. O quê? Quando Gabriel e Lucas eram pequenos, eles perguntaram se eu gostava do pai de vocês. Hoje, 15 anos depois, posso dizer que não apenas gosto. Eu amo esta família mais do que conseguiria expressar em palavras. Roberto se aproximou e a abraçou. E eu amo você mais hoje do que no dia em que nos casamos. O amor verdadeiro não diminui com o tempo, só cresce. Gabriel e Lucas se juntaram ao abraço, formando o círculo familiar que havia se tornado sua marca registrada. Para sempre? Lucas perguntou, repetindo a pergunta que fazia quando criança. Para sempre. Todos responderam em uníssono. Fim da história. Agora me contem o que acharam desta história de superação e amor familiar. Vocês acreditam que Gabriel e Lucas tomaram a decisão certa ao expandir o negócio da família para uma fundação? Deixem nos comentários suas opiniões sinceras sobre esta jornada emocionante. Se gostaram da história, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para não perderem outras histórias tocantes como esta.